O título, primeiro, é uma expressão que o próprio Machado usava para si. Por quê? Porque ele nasceu no dia do solstício do inverno, no dia 21 de junho de 1839. Então, tem algumas crônicas, né, que ele comenta. Fala da chuva, né? Exato, a chuva, eu até, inclusive eu começo É. esse livro, né, no prólogo, falando de uma chuva de proporções bíblicas, né, que teve no Rio de Janeiro, muito próximo, inclusive, a poucos dias antes do casamento da princesa Isabel. E essa chuva, ela foi fundacional na vida do Machado, que nasce num ano em que também se inaugurava a tecnologia da fotografia. Então, voltando assim, e falando especificamente sobre o Filho do Inverno, né, então ele tem essa característica, né, de reconhecer que ele nasceu, que ele é um filho do inverno. É um epíteto que eu acho que, de certa forma, até que se contrapõe ao epíteto que ficou mais famoso, né, que é o Bruxo do Cosme Velho, tanto que o volume 2 provavelmente vai se chamar O Bruxo do Cosme Velho, mas que também representa um pouco a obra do Machado, né, essa questão soturna, essa questão ensimesmada, de recuo. Eu uso muito, ao longo do livro, essas expressões: silêncio, gesto, escuta. Engraçado, eu achei que era uma metáfora com a questão do negro, Sim. no sentido de. Sim, de certa forma sim, porque eu acho assim que a diferença desse livro, né, em relação às outras biografias, na verdade, biografar Machado se tornou quase uma tradição no Brasil. Acho assim, eu sempre digo que cada geração teve uma biografia para responder às questões daquela época sobre Machado. Que Machado, desde 1850 e alguma coisa, quando ele começa realmente a aparecer, ele ficou sempre em evidência, tirando um pequeno período após a morte dele, e que ele realmente ficou assim um certo ostracismo, recuperado por Lúcia Miguel Pereira, na biografia de 1936, mas de lá para cá, o Machado tem sempre sido esse enigma, né? De coisas novas sempre aparecendo. Eu acho que agora, nesse momento, a grande questão a respeito de Machado é como a negritude do Machado teve uma influência direta na sua obra. Você acha que a história, de certa forma, oficial tentou apagar isso, que ele era negro? Não só o Machado, né? E não só no Brasil. Isso é um aspecto que eu exploro nessa biografia, dessas 640 páginas, né, desse primeiro volume, muito calcado, inclusive, em exemplos de fora, né? Quer dizer, o Machado, ele realmente teve essa questão no Brasil. Imagina você ser um escritor negro no Brasil escravocrata da segunda metade do século XIX. Então, às vezes, as Ele pessoas... se reconhecia como negro? Ele se reconhecia como negro, ele teve, inclusive, ajuda, ele teve uma rede de apoio de negros. Isso é uma coisa relativamente novo que eu trago, né, de novidade nesse livro, uma rede de maçons negros, e que praticamente é todas as pessoas que nós já conhecemos das biografias do Machado, Abolicionistas também. abolicionistas, que prestavam, inclusive, auxílio a outros negros que, mesmo alforriados, ainda tinham o problema de que, às vezes, era confundido, né, com escravizado, e até se explicar já... Porque ele, diferente do o outro escritor, o Lima Sim, Barreto enfrentava mais a questão do exato, racismo. Ele isso, era mais, digamos, aquele jeito ambíguo dele. sim. Ele era estratégico. Inclusive, assim, quando comecei a escrever essa biografia, isso é um trabalho, como você falou, né, de 15 anos, né? Uma das minhas principais... era uma resposta que eu queria saber como é que ele, tendo a origem humilde que ele teve, como que ele conseguiu fazer esse itinerário social até se tornar diretor do Ministério da Agricultura e presidente da Academia Brasileira de Letras. Fundar a academia. Fundar, né? Era um Pois é, fundador. isso é um enigma para mim. Como é que ele Então, conseguiu? Então, ele era estratégico. Então, ele sabia o jogo que ele estava jogando desde muito cedo, auxiliado, inclusive, por essas pessoas, né? Os maçons negros, a comunidade portuguesa, a comunidade francesa. Ele sempre foi muito social. Ele estudou pouco. Ele estudou muito pouco. Ele não teve
primeiro grau, no antigo primeiro grau concluído, Quer né? dizer, um gênio Que se fez pela leitura. pela leitura. Leitura, um leitor assim, quanto mais, Em né? várias línguas, inclusive, né? Vários idiomas, né? Francês, latim. Ao final de vida, aos 40 e poucos anos, ele ainda estava aprendendo alemão, grego. Então, assim, é um exemplo que poucos a gente encontra no Brasil ainda hoje, né? Quer dizer, é assim, e o mistério, né? Como é que ele consegue fazer tudo isso e sendo negro naquela sociedade? Eu atribuo muito a isso. Ele tinha essa característica, né, de ser gregário e de não entrar em confronto direto. Sim. Uma coisa que eu costumo Era falar, diplomata, né? muito diplomata, né? E tinha um conhecimento do direito, né? Muito incrível, né? Quer dizer, alguns romances dele são verdadeiras aulas, né, de direito. Mas o Machado, ele tinha essa característica mesmo de não responder às polêmicas. Eu acho que o Machado se daria muito bem nas redes sociais atuais, porque ele realmente não entrava em polêmica. Falavam dele, ele silenciava. Então, assim, ele realmente observava mais do que falava. E escrevia como, né? E isso mostra como também, quer poucos. dizer, aspas, essa ambiguidade na literatura dele, Sim, né? totalmente. O que sempre foi curioso para mim é que em determinadas situações os críticos comentam assim, mas Machado ele tinha essa característica de silenciar, de esconder o passado, sabe, de negar um pouco a sua origem. Lendo efetivamente, principalmente se você entrar e considerar o componente racial, você tem uma visão totalmente diferente do Machado. Esse livro, com toda a reserva, claro, né? Porque na verdade eu não considero que eu tenha trazido as respostas. Eu acho que eu fiz mais perguntas. Sim. E abri o espaço para quem efetivamente trabalha, né, com pesquisa em relação a Machado. Mas quando você entra com componente racial, você começa a entender as coisas de uma forma diferente. Ele não escondia a sua origem, porque o primeiro livro de poemas dele, ele já apresenta dedicatória para os pais. Então, a partir dali, eu vejo... Os pais eram negros. O pai era negro e a mãe era açoriana, uma portuguesa, sim, que infelizmente morreu cedo, né, com 36 anos de tuberculose. E essas mortes na vida do Machado também foram muito constantes. É interessante, você até escreve aqui uma coisa muito bonita na contracapa. Sim. No final você diz, porque há quem escreva para contar o que viu e há quem escreva para não esquecer o que perdeu. O Machado foi isso desde do início. Na poesia, depois nas crônicas, nos contos e também nos romances, né? O Machado sempre teve esse envolvimento com a morte muito frequente na vida dele por causa dessas perdas precoces que ele teve, né? Da irmã, da mãe e da madrinha. Do final da vida, quando ele perde a Carolina, né, uma esposa de 35 anos, ele se torna efetivamente essa pessoa mais soturna, que as pessoas hoje talvez tenham mais essa ideia, né? Quer dizer, associam o Machado muito ao personagem de Dom Casmurro, né? O Bentinho, né? Aquela coisa assim mais reclusa, né? Mas o Machado era um ótimo papo, adorava happy hour, era assim um cara muito social.